decretos não teriam violado a Constituição Federal ou as leis orçamentárias em vigor, tendo em vista que não houve descumprimento da meta de superávit primário, a qual somente poderia ser aferida ao final do exercício financeiro. Como o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei número 5 de 2015, ao final daquele ano teria ocorrido a convalidação dos atos praticados com base nessa nova meta fiscal. Ainda segundo a manifestação de Sua Excelência, haveria na denúncia uma confusão entre gestão orçamentária e gestão financeira. Pela primeira, os limites de gasto de cada despesa pública devem estar previamente autorizados nas leis orçamentárias e nos decretos presidenciais que podem abrir créditos orçamentários com base no citado artigo 4º da LOA. Em fim de que haja a transparência de quais são as prioridades do Estado. A gestão financeira, por sua vez, diz respeito à real execução desses gastos, que podem não ser concretizados em sua integralidade, principalmente diante de variações na arrecadação das receitas públicas. A partir dessa distinção, a denunciada conclui que a abertura de créditos orçamentários por decreto, evento próprio da gestão orçamentária, não geraria impacto na obtenção da meta fiscal, pois essa última é medida de gestão financeira, a ser controlada por mecanismo como contingenciamento de despesas, que impede que aquilo que foi autorizado do ponto de vista orçamentário seja efetivamente gasto do ponto de vista fiscal. Daí que a referida criação de crédito orçamentário não teria relação com o descumprimento da meta fiscal ou com aumento de gastos públicos efetivos. Sobre outro aspecto, a denunciada alega que o Tribunal de Contas da União alterou a sua posição anterior de aceitar a abertura de crédito suplementar por decreto, durante a tramitação de proposta legislativa de alteração na meta fiscal, páginas 133 e seguintes, como a mudança da jurisprudência do TCU somente ocorreu em 2015. O princípio da segurança jurídica demandaria a aplicação de sanções aos administradores públicos para os fatos que viessem a ocorrer após a referida mudança de entendimento. A denunciada informa que os créditos suplementares foram demandados por diversos órgãos, a exemplo da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e do Tribunal de Contas da União, e que muitos deles dizem respeito às despesas obrigatórias. Por essa razão, argumenta que estava no estrito cumprimento de dever legal e que não poderia lhe ser exigida conduta diversa. Alega também que a realidade semelhante aconteceu em vários estados e municípios, razão pela qual diversos governadores e prefeitos poderiam sofrer o mesmo processo de impeachment. Finalmente, a presidente da República aduz que mais de 20 técnicos participam do circuito de análise de um decreto de crédito suplementar, o que, acrescida a complexidade técnica da matéria, afastaria a má-fé e o dolo da conduta da denunciada. Feito um breve resumo da denúncia e da manifestação da defesa, passo à análise da admissibilidade do caso concreto. Inicialmente, esclareço que o farei à luz da competência constitucional da Câmara dos Deputados no processo de impeachment e que há de proferir um mero juízo pré-processual de admissibilidade a ser reavaliado pelo Senado Federal, conforme decidiu o STF no ADPF 378. Nesse juízo inicial da admissibilidade, compete ao plenário da Câmara dos Deputados avaliar se há denúncia nos seus documentos. Isso é repetitivo, mas é necessário que seja colocado. Ante a manifestação da parte denunciada, indícios mínimos de prova de conduta pessoal da Presidente da República e revestido na máxima gravidade, revela o atestado a lei de 1950. Volto a repetir, aqui a gente repete muitas coisas que já foram lidas, mas objetivando exatamente da segurança jurídica ao nosso relatório.
Autoria. Quanto à autoria, destaca-se inicialmente que decreto é ato de competência privativa dos chefes do Poder Executivo, não podendo contrariar a lei, incluindo a lei orçamentária. Nesse contexto, verifica-se que os decretos referidos na denúncia foram realmente assinados pela Presidente da República e publicados 27 de 7 de 2015 e 28 de 2015. O artigo 40 da LDO para 2015 determina a submissão à Presidente da República das propostas de crédito suplementares autorizadas pela lei orçamentária. Todos os órgãos de todos os poderes e o Ministério Público submetem suas solicitações ao Poder Executivo, para que este verifique a compatibilidade das alterações com a meta fiscal. Havendo compatibilidade, edita-se decreto. Caso contrário, encaminha-se projeto de lei ao Congresso Nacional, adicionalmente, tratando-se de despesas imprescindíveis e urgentes, edita-se medida provisória. Abertura de crédito e autorização legislativa. Para essa análise de admissibilidade, deve-se verificar inicialmente qual conduta vedada pela norma passível de infringir dispositivo de lei orçamentária. Pelo que se depreende da lei, artigo 4º da lei orçamentária, a conduta relaciona-se à mera abertura do crédito, o que independe de sua execução, empenho e pagamento. Examinando o inciso 5º do artigo 167 da Constituição, vemos que é prerrogativa exclusiva do Legislativo o exercício da faculdade de autorizar a abertura de créditos orçamentários. Vou reler. Examinando o inciso 5º do artigo 167 da Constituição, vemos que é prerrogativa exclusiva do Legislativo o exercício da faculdade de autorizar a abertura de créditos orçamentários. Quando o Legislativo aprova o projeto de lei orçamentária anual e uso de créditos adicionais, a abertura desses créditos orçamentários dá-se automaticamente com a sanção e publicação da respectiva lei, observando-se os montantes e especificações do que foi analisado e aprovado pelo Congresso Nacional. Paralelamente, parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição, a título de exceção ao princípio da exclusividade da lei orçamentária, prevê a possibilidade de o Poder Legislativo conceder ao Poder Executivo, no próprio texto da lei orçamentária, autorização prévia e genérica para abrir por decreto e durante o exercício financeiro créditos suplementares, devendo-se observar os critérios limites e condições fixadas naquela lei. Portanto, quem autoriza a despesa pública é sempre o Legislativo. É certo que restrições de caixa e o contingenciamento fazem com que parte das programações autorizadas deixe de ser executada. No entanto, a discricionariedade do Executivo na eleição dos programas a serem executados está circunscrita às dotações autorizadas, que não podem ser ampliadas ou alteradas sem prévia autorização legislativa. Não, eu vou adiar para amanhã, 11 horas. Condição do artigo 4º da LUA. O artigo 4º da Lei Orçamentária Anual contém 29 incisos que refletem limites e situações permissivas para a abertura pelo Executivo de créditos suplementares por decreto. No entanto, o caput do referido artigo do referido artigo traz expressamente condições a serem observadas em qualquer caso, que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015.
A LOA, que eu acabei de ler, vou reler. Não a seu pedido, é uma decisão minha. O artigo 4º da LOA 2015 contém 29 incisos que refletem limites e situações permissivas para a abertura pelo Executivo de créditos suplementares por decreto. No entanto, o caput do referido artigo traz expressamente condições a ser observadas em qualquer caso que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. Pode-se concluir a priori que a finalidade de inserção nos textos das leis orçamentárias da condição supracitada foi a de compelir o Executivo a adotar durante a execução do orçamento os meios necessários à obtenção da meta de resultado fiscal. Comprometida a obtenção da meta fiscal, não poderia o Executivo se valer de decreto para abrir crédito nas situações específicas pelo inciso do mesmo artigo 4º. Nesse caso, senhores deputados, o Executivo perderia a faculdade de movimentar dotações diretamente, passando a depender da apreciação, caso a caso, pelo Poder Legislativo, de proposições encaminhadas sobre a forma de projeto de lei, de crédito adicional ou de medida provisória. Essa preocupação do Legislativo com o rompimento de metas fiscais existe desde a redação que deu origem ao atual dispositivo, incluída por emenda durante a apreciação do projeto de lei orçamentária para 2001, e inspirada pela entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal naquela oportunidade. A abertura de créditos por decreto foi condicionada à observância dos dispositivos relacionados ao cumprimento do cronograma de desembolso e dos limites de programação orçamentária e financeira. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 8º, 9º e 13. A Lei de Responsabilidade Fiscal reduziu o poder discricionário do Executivo quanto à definição das metas fiscais, cabendo ao Legislativo dispor na LDO e nas suas alterações sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Resta, claro, que a exigência do artigo 4º da LOA 2015, de que a abertura de créditos deve estar de acordo com a obtenção da meta, tem a finalidade de retirar a flexibilidade orçamentária do Executivo, se esse não estiver cumprindo o preceito da LRF, relacionado à gestão fiscal. O alcance da meta de resultado representa a síntese do esforço da política fiscal, definida pela LDO. A obtenção da meta de resultado primário condiciona tanto a elaboração como a execução dos orçamentos, bem como as alterações por créditos adicionais. Portanto, a gestão fiscal voltada à obtenção da meta vincula tanto a gestão orçamentária quanto a financeira, o que se manifesta especialmente durante a execução, na obrigatoriedade da limitação de empenho e pagamento. Dada a exigência do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a meta de resultado primário tem caráter vinculante para a administração. Assim, os procedimentos para obtenção da meta se iniciam no campo do orçamento, adequando-se às autorizações de despesa ao alcance dos resultados fiscais implícitos na lei orçamentária. Durante a execução, a meta de resultado condiciona a programação das despesas à luz das receitas estimadas. Diante de alguma alteração na previsão de receitas, a despesa discricionária deve se acomodar a elas, via contingenciamento. A obtenção da meta de superávit é fruto de um processo dinâmico que ocorre ao longo do ano.
o que envolve instrumentos indicados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cronograma, avaliação periódicas e medidas de ajustes para correção de eventuais desvios que possam comprometer a obtenção da meta. Fixado o cronograma inicial, o alcance das metas é monitorado por relatórios bimestrais e quadrimestrais, ao passo que a garantia de seu cumprimento depende basicamente da fixação e da manutenção de limites globais compatíveis para as despesas. Eu queria pedir principalmente aos visitantes que, se quisessem conversar, que conversassem lá fora, porque melhora para nós aqui trabalhar. É evidente que não estou me dirigindo aos deputados. Abertura de crédito limites de programação. A denunciada argumenta que a obtenção da meta de resultado se dá no campo específico da gestão financeira. Assim, o ato de abrir créditos, evento de gestão orçamentária, não teria impacto na obtenção de metas sob o critério de caixa. Nessa linha, a abertura de quaisquer créditos, independentemente da fonte, sempre seria compatível, porque não tem impacto financeiro imediato. No entanto, aceita essa interpretação, restaria inócua a condição estabelecida pelo Legislativo, no caput do artigo 4º da LOA, de delegar ao Executivo maior flexibilidade na gestão orçamentária, desde que estivesse atuando na gestão fiscal de forma compatível com o alcance das metas fixadas. A interpretação que o Executivo faz sobre o referido dispositivo atenta contra sua eficácia e afasta o controle legislativo da execução do orçamento. Repito, a interpretação que o Executivo faz sobre o referido dispositivo atenta contra sua eficácia e afasta o Legislativo da execução do orçamento. Obrigado, deputado Zé Mentor. Realmente é um trabalho exaustivo de leitura do relatório. Está evidente